A revelação sobre sua herança parecia ser a chave para um futuro que Camila mal conseguia imaginar. No entanto, ela não estava preparada para o impacto que isso teria em sua vida. O simples fato de saber que ela era uma herdeira de uma grande fortuna foi uma onda avassaladora, mas a dúvida e a insegurança ainda dominavam seus pensamentos. Como ela poderia ser parte de algo tão grande, quando, até agora, sua vida se resumia a ser uma garçonete, maltratada e desprezada por todos à sua volta? Naquela manhã, enquanto ela limpava as mesas do restaurante, o peso das palavras de Ricardo e Gabriel ainda pesava em sua mente. Mas a rotina de humilhação estava longe de ser interrompida. Ela mal teve tempo de refletir sobre a descoberta, porque o mundo ao seu redor não havia mudado. A escada social, a hierarquia em que ela estava encaixada, não havia se alterado em nada. Ela ainda era Camila, a garçonete negra. Mariana estava lá, com seu olhar de desprezo, observando cada movimento de Camila. O restaurante estava mais movimentado do que o normal, e a cliente de sempre, Dona Lúcia, uma mulher rica e arrogante, entrou no local com seu ar de superioridade. Ah, lá vem ela novamente. Mariana sussurrou com um sorriso malicioso, de modo que Camila pudesse ouvir claramente. A garçonete que acha que pode se dar ao luxo de olhar nos olhos de gente como a Dona Lúcia. Ela realmente se acha alguma coisa, não é? Camila engoliu em seco. Mariana adorava se exibir na frente de Dona Lúcia, uma cliente que sempre olhava para ela com desprezo. Hoje, no entanto, a mulher parecia particularmente entediada, e as palavras de Mariana vinham como um soco no estômago de Camila. Camila, você está demorando demais. O que pensa que está fazendo? Dona Lúcia disparou, sem sequer olhar diretamente para a garçonete. Fique aqui que vou chamar o gerente. Ele vai precisar dar uma boa explicação para isso. Camila não sabia o que doía mais: o racismo velado ou o fato de que a mulher estava sendo totalmente indelicada, como se ela fosse invisível. A humilhação estava em cada palavra, em cada gesto de desprezo. O pior, no entanto, era que ela sabia que, mais uma vez, nada mudaria. Ela continuaria sendo o peão, a pessoa que, por mais que tentasse se esforçar, nunca seria vista como algo mais do que uma simples garçonete. Com os olhos fixos no chão, ela se aproximou de Dona Lúcia, sentindo a pressão aumentar a cada passo. Quando colocou o prato na mesa da cliente, a mulher nem sequer agradeceu. Pelo contrário, olhou para ela com uma expressão de nojo. Você já ouviu falar de boas maneiras? Eu sou uma cliente e você está me tratando como se eu fosse invisível. Dona Lúcia disse com um tom de voz sarcástico, sem tirar os olhos da tela do seu celular. Era a gota d'água. Camila já não suportava mais as palavras de desprezo, o tratamento desumano, as expectativas que nunca seriam atendidas. Ela queria gritar, queria lutar contra a opressão que a sufocava. Mas ela sabia que, no fim, seria apenas mais uma reclamação ignorada. Ela era uma mulher negra em um mundo que não tinha espaço para ela. Desculpe, senhora. Vou consertar. Camila murmurou, tentando se controlar para não ceder à explosão de raiva que estava engasgada na garganta. Mas Dona Lúcia não deixou barato. Ela, então, olhou para o gerente, que estava no canto da sala observando tudo sem dizer nada. Ricardo, você precisa fazer algo. Eu não quero mais ser atendida por ela. Esta garçonete está claramente desrespeitando o serviço. Dona Lúcia ordenou. O gerente, como sempre, balançou a cabeça em sinal de aprovação, sem qualquer empatia por Camila. Ele não fez nada para intervir. Não fez nada para defender a mulher que sempre se dedicava tanto ao seu trabalho. Mas naquele momento, ele não era mais seu chefe. Não era mais um superior que ela precisava agradar. Ricardo poderia ser sua âncora no meio do caos, mas ele nunca poderia aliviar as humilhações que ela sofria diariamente. Camila se afastou da mesa, com os olhos baixos, sentindo um peso imenso no peito. Era sempre assim. Cada passo que ela dava era mais uma humilhação. A cor de sua pele, o trabalho que ela fazia, tudo a colocava em uma posição inferior. O racismo estava ali, latente, não só nas palavras dos outros, mas em cada gesto, em cada olhar que ela recebia. No entanto, naquela tarde, algo estava diferente. Enquanto ela andava pela sala,
Seu celular vibrava no bolso. Era uma mensagem de Gabriel. Camila, não se deixe abater. O que está por vir vai mudar tudo. Você vai ver. Essas palavras mexeram com ela de maneira inexplicável. Gabriel parecia ter um poder sobre ela, algo que ela não compreendia completamente. Mas ele estava se tornando a única pessoa em quem ela podia confiar. O único que parecia realmente acreditar nela. Com um suspiro pesado, Camila se afastou da área do restaurante, buscando um lugar tranquilo para ler a mensagem de Gabriel mais uma vez. Mas enquanto ela passava pelas portas dos fundos, ela viu algo que a deixou em choque. Havia uma figura familiar conversando com Ricardo, e a mulher parecia incrivelmente poderosa. Talvez mais poderosa do que qualquer um que Camila já tivesse conhecido. Ela não sabia, mas aquela mulher estava prestes a transformar sua vida de maneiras que ela não conseguia imaginar. Camila agora sabe que o poder está em suas mãos, mas a luta contra as humilhações diárias e os obstáculos que ela enfrenta só está começando. O mistério sobre sua herança, combinado com sua luta por respeito e dignidade, a levará a um confronto final que ninguém poderia prever. Camila não conseguia parar de pensar na mulher que acabara de ver conversando com Ricardo nos fundos do restaurante. Algo sobre ela parecia diferente. Algo que a fazia sentir uma sensação de urgência, como se aquele momento fosse crucial para algo maior. Quem era aquela mulher? O que ela queria com Ricardo? E o que isso tinha a ver com a herança que Camila começava a entender ser parte de sua vida? Ela não podia perder tempo. Com um suspiro, ela retomou sua posição na sala, tentando ignorar o peso que se instalava em seu peito. Dona Lúcia ainda estava lá, dando ordens a todos os garçons, tratando Camila como se fosse uma funcionária inferior, como sempre fazia. A humilhação, porém, estava em um nível ainda mais insuportável naquele dia. A mulher rica, que continuava ignorando qualquer gesto de educação de Camila, agora estava se gabando de uma experiência de férias luxuosas. Cada palavra que saía de sua boca tinha o poder de arrasar qualquer resquício de autoestima que a garçonete ainda tivesse. Esses lugares não servem para pessoas como você, não é mesmo? Dona Lúcia disse, olhando de cima para baixo, com aquele olhar de desprezo que sempre fazia Camila se sentir menor. Camila abaixou a cabeça, as palavras de Dona Lúcia pesando em seu coração. Ela sabia que a mulher a via como uma peça descartável, alguém que deveria estar eternamente agradecida por servir a quem quer que fosse. Mas o pior veio depois. Eu não gosto de ser atendida por gente como você. Dona Lúcia continuou com seu tom afiado, fazendo um gesto com a mão para afastar Camila de sua mesa. Você é só uma garçonete. Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer outra humilhação. A dor do racismo, da desigualdade, vinha de todos os lados. Não importava o quanto ela se esforçasse, o quanto ela trabalhasse duro, sempre seria reduzida à sua cor de pele e à profissão em que estava. Ela não passava de uma garçonete negra. Camila tentou manter a compostura, embora seu coração estivesse acelerado e o desejo de gritar para todos ouvir o quanto estava cansada fosse forte. Mas ela sabia que não podia. Se fizesse isso, perderia tudo. Tudo o que ela tinha era aquele emprego. O restaurante era sua única fonte de sustento, e o desprezo dos outros era o preço que ela pagava para sobreviver. Mas, antes que pudesse dar mais um passo em direção à cozinha, o gerente a chamou. Camila, venha aqui agora. Ricardo ordenou, sua voz impessoal e sem emoção. Ela caminhou até ele com passos hesitantes, temendo o que viria a seguir. Ricardo sempre tinha algo desagradável para dizer. Ele nunca deixava de reforçar a hierarquia de classe e raça que existia ali dentro. Dona Lúcia se queixou de você novamente. Ricardo disse sem olhar para ela. Você realmente tem um dom para arruinar o dia de clientes importantes. O tom de desprezo foi suficiente para fazer Camila murchar ainda mais. Ela sabia o que vinha em seguida. Ela já estava familiarizada com os padrões. Nada que ela fizesse nunca seria bom o suficiente para agradar aquelas pessoas. Acho que você não está mais adequando ao nosso ambiente, Camila. Ricardo continuou, finalmente a encarando.
Talvez seja a hora de reconsiderar seu lugar aqui. Camila não sabia como reagir. O que mais ela poderia fazer? Já se sacrificara tanto, já enfrentara tantas humilhações. Para os outros, ela era uma sombra. Para ela mesma, já não restava muito. Mas quando o som da porta dos fundos se abriu novamente, uma presença imponente entrou no restaurante, roubando a atenção de todos. Era a mulher misteriosa. Ela era alta, de postura firme, e carregava consigo uma aura de poder inquestionável. Camila sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não sabia quem ela era, mas algo dizia que ela estava ali por um motivo muito maior do que qualquer coisa que Camila já tivesse presenciado. Com os olhos fixos nela, Camila tentou disfarçar sua ansiedade, mas a mulher parecia ter o poder de ver através de qualquer fachada. Ricardo, preciso de um momento com você. A mulher falou com uma autoridade que fez o gerente imediatamente deixar sua atitude fria e submissa. Ricardo se afastou e foi até ela, deixando Camila sozinha no canto, se sentindo mais invisível do que nunca. A mulher olhou para Camila brevemente, mas não disse uma palavra. Contudo, o olhar dela parecia pesado, carregado de alguma coisa que Camila não conseguia identificar. O que ela queria? Por que estava ali? A tensão no ambiente cresceu. Camila sentiu como se fosse ser consumida pela situação. Mas então, a mulher começou a andar em direção à saída. E quando passou por Camila, parou, olhou para ela novamente e fez um sinal com a mão para que ela a seguisse. Você, venha comigo. Ela ordenou com um tom definitivo. O pedido, ou seria uma ordem? Foi inesperado, e Camila ficou paralisada por um momento, sem saber como reagir. Mas algo dentro dela se acendeu. Algo lhe dizia que essa mulher poderia ser a chave para mudar tudo. Com a mente cheia de dúvidas, mas também uma chama de esperança, Camila deu um passo em direção à mulher. À medida que ela a acompanhava até a porta, a sensação de ser observada por todos aumentava. O estigma estava ali, pairando no ar, mas Camila não sabia o que poderia esperar. Ela estava prestes a descobrir algo muito maior do que sua vida de garçonete poderia oferecer. Camila, agora seguindo a mulher misteriosa, se vê diante de um novo mundo. O que será que ela descobrirá sobre sua herança? Como isso vai mudar sua vida? E mais importante ainda, como ela lidará com o poder e as humilhações que ainda está destinada a enfrentar? A mulher misteriosa conduziu Camila por um corredor estreito e abafado, longe dos olhares curiosos dos clientes e dos outros funcionários. Os passos de Camila eram hesitantes, mas ela sabia que não poderia voltar atrás. O peso do preconceito, das palavras cortantes de Dona Lúcia e de Ricardo, tudo isso ainda ecoava em sua mente. Mas agora, ao caminhar atrás da mulher, algo dentro dela estava começando a se agitar. Ela sentia que estava prestes a descobrir algo crucial sobre si mesma. Algo que poderia mudar sua vida para sempre. A mulher, com passos firmes, parou em frente a uma porta de madeira escura. Ela se virou para Camila, olhando-a com uma intensidade que quase fazia a garçonete tremer. Entre. Foi tudo o que ela disse. Camila hesitou, mas com um último suspiro, entrou na sala. O ambiente era luxuoso, diferente de qualquer coisa que ela já tivera a oportunidade de ver. O mobiliário era clássico, elegante e em total contraste com o que ela estava acostumada no restaurante. No fundo, uma janela larga mostrava a cidade iluminada e uma mesa de vidro ocupava o centro da sala. A mulher indicou uma cadeira e Camila se sentou, ainda atônita, sem saber o que esperar. A mulher fechou a porta com um estrondo suave e começou a andar de um lado para o outro, como se estivesse preparando algo importante para dizer. Quando finalmente se sentou diante de Camila, ela sorriu. Mas o sorriso não era de amizade. Era calculado, enigmático. Você deve estar se perguntando por que a trouxe aqui, não é? Ela começou, seu olhar penetrante nunca saindo de Camila. Camila não sabia o que responder. Suas palavras estavam presas na garganta. Ela apenas acenou com a cabeça, o que parecia ser o gesto mais apropriado. Eu sou alguém que tem interesse em você. A mulher disse lentamente, observando cada movimento de Camila.
e também em sua herança. Essas palavras caíram como uma bomba. Camila engoliu em seco, sentindo o peso do que acabara de ouvir. Ela tinha uma herança? Como isso era possível? Ela sempre fora uma simples garota de bairro, uma mulher negra trabalhando como garçonete em um restaurante de luxo, sendo humilhada todos os dias, como um ser invisível. Como poderia haver uma herança escondida para ela? Alguém que sempre soubera apenas da luta pela sobrevivência? Você sabe o que está dizendo? Camila finalmente perguntou, a incredulidade transbordando em sua voz. A mulher sorriu novamente, agora com um olhar cheio de segredos. Sim, Camila. E estou aqui para revelar toda a verdade. Ela se inclinou à frente. Você é a herdeira de uma fortuna que foi perdida há muito tempo. Seu pai... Bem, ele não era exatamente o homem que você pensava que fosse. Ele foi um homem muito influente, e a herança dele foi escondida para que ninguém soubesse a verdade. As palavras da mulher soaram como uma verdade congelante. Camila sentiu seu estômago revirar. Não conseguia processar tudo o que estava sendo dito. Por que seu pai nunca mencionara nada sobre uma fortuna? Por que ninguém na sua vida jamais lhe disse que ela poderia ter um futuro diferente daquele de garçonete, recebendo humilhações todos os dias? Antes que pudesse articular mais perguntas, a mulher continuou, com um tom mais frio, como se já esperasse por aquelas dúvidas. Não se engane. Eu não sou uma pessoa boa. Eu não estou aqui para ser sua amiga, Camila. Estou aqui porque o destino de sua herança está em suas mãos agora. Mas eu preciso que você entenda que seu passado nunca vai deixá-la em paz. A sociedade, as pessoas ao seu redor, todos vão querer que você continue sendo aquela garçonete negra que trabalha em um restaurante de luxo. Eles não vão aceitar que alguém como você tenha direito a uma fortuna. As palavras da mulher soaram como um aviso, um eco do que Camila sempre soubera, mas nunca tivera coragem de enfrentar. Ela não era vista como digna. Não importava o quanto trabalhasse ou se esforçasse. Seu lugar no mundo parecia ser sempre o mesmo. Invisível, subestimada, sempre sendo o alvo das humilhações e do racismo. Camila sentiu um nó na garganta. Era como se estivesse sendo esmagada por uma verdade dolorosa. Uma verdade sobre sua identidade, sua cor e o lugar que sempre ocupara neste mundo. Mas algo dentro dela se levantou. Uma chama de raiva, de indignação. O que aquela mulher dizia tinha o poder de mudar sua vida, mas isso não significava que ela aceitaria passivamente todas as humilhações que sempre viveu. O que você quer de mim? Camila perguntou, finalmente encontrando sua voz. A dúvida e o medo ainda estavam presentes, mas agora havia algo mais. Determinação. A mulher inclinou a cabeça como se estivesse esperando por essa pergunta. Eu quero que você tome posse do que é seu por direito. Mas para isso, você vai precisar abrir mão de tudo que pensa saber sobre o mundo e as pessoas ao seu redor. Vai precisar ser mais do que uma simples garçonete. Vai precisar ser mais do que a mulher invisível que todos veem. A mulher fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar. E eu vou ajudá-la a fazer isso. A tensão na sala era palpável. Camila se sentia como se estivesse à beira de um precipício, e a mulher diante dela era a única que sabia como ela poderia dar o próximo passo. Mas lembre-se de algo. A mulher continuou, sua voz agora mais baixa, mais ameaçadora. Quando você descobrir a verdade sobre sua herança, nada será como antes. As pessoas vão tentar derrubá-la. Elas vão tentar fazer você esquecer quem realmente é. E elas vão fazer isso de todas as formas. Você vai ser a mulher mais odiada da cidade. A mulher negra que se tornou rica e poderosa. Elas nunca vão deixar você em paz. Camila olhou para ela, com os olhos lacrimejando de raiva e confusão. Ela não sabia o que fazer com tudo aquilo. Mas uma coisa ela sabia. Seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Camila agora precisa decidir. Aceitar a herança e se transformar na mulher poderosa que a sociedade jamais quis que ela fosse. Ou seguir o caminho da humildade e continuar sendo a garçonete invisível? E, o mais importante, quem será que ela se tornará ao se descobrir merecedora de algo tão grande? Você viu isso, mas o melhor, ou o pior,
ainda está por vir. Não perca a continuação no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês.